Olá, acertado. Boa tarde. Terça-feira, serviço terminado. Hoje um dia muito mais calmo. Mas tudo tranquilo, tudo dentro dos conformes. A gente correndo pra casa. Tô doido pra saber como é que foi a festinha de Dia das Mães, o que o nosso pequenininho aprontou. Ou que pelo menos ele tenha se divertido. Ele é extremamente carinhoso. Ele é carinhoso com nós dois, mas com a mãe é uma coisa deliciosa. Ele quer beijar e abraçar ela, quer tomar leitinho pegando na orelha dela. A minha orelha não tem muita graça. E eu no lugar dele faria a mesma coisa, né? Eu acho uma mãe maravilhosa, um exemplar. E a vida que segue. Tava dando uma olhada, eu fiz umas experiências esses dias, alterei aí a forma dos vídeos e tal, formato dos vídeos, né? E me deu menos trabalho, mas acabou levando provavelmente o mesmo tempo. E fiz uma experiência de voltar a ter vídeos HD, né, em formato HD, mas não deu uma enorme diferença não. Tá tão é muito pouca diferença pelo tamanho dos vídeos, pela carga que os vídeos tem 4 gigas, poxa. Então eu prefiro perder um pouquinho de definição, mas manter a qualidade aqui, a baixa qualidade do que a gente conversa, e qualquer detalhe do caminho. Acredito que tanto o vídeo em 640 quanto o vídeo em HD, ele vai dar o mesmo resultado. Mas agora também estou com uma novidade de colocar referências que eu estou passando no vídeo, né? Primeiro, meio que um resuminho em cada um, estou pondo do que eu estou falando. Hoje, por exemplo, falei do jogador, falei da Copa do Mundo de 2010, falei do Kaká, falei do Roger, falei do Juca. E foi legal. Acredito que são referências melhores. E os vídeos estão um pouquinho mais longos. Mas eu não sei se em 640 ele vai fazer 2 vídeos a cada viagem ou ele faz um só. Eu queria mesmo que fosse um só, sem eu precisar trabalhar o vídeo. Eu não quero ter que passar ele pelo Lightworks para poder juntá-los e tal. Acho que não precisa isso. Então eu tô tentando, né? Pô, já tô com mais de 400 vídeos. Nesse ritmo vai lotar muito, né? Então é melhor que eu tenha menos. E mais pra frente eu posso ir tirando, à medida em que eu vou sabendo do que eu tô falando ali, eu vou tirando, vou mexendo, vou tratando disso, né? Estava vendo alguns vídeos a mais aí sobre os argumentos dessas pessoas que eu falo que gosto, pelo poder de argumentação que eles têm, né? E para alimentar as minhas dúvidas, né? Hoje, numa das minhas lembranças, estava lá bem colocado
um negócio que o ano passado eu coloquei, eu recebi de alguém e achei por bem compartilhar, porque reflete o que eu penso. Uma pessoa... como que é? Se você não tem dúvidas, você não está entendendo direito. Alguma coisa assim. Você não está... Não é possível não ter dúvidas. Só não tem dúvidas quem não quer entender como funcionam as coisas. E isso explica muito bem essa filosofia da qual eu compartilho, que eu posso falar um pouquinho aqui, de que uma das causas da criação da religião, da inspiração da religião, é justamente essa. Como característica do ser humano, como evolução de um mamífero racional, entre essas características está uma que é fundamental, que é talvez responsável pelo nosso, até agora, sucesso, né? Tá certinho, viu? Certinho, é aí mesmo que você deve ficar. Você tem que fechar o caminho. Mas tudo bem. Justamente a característica da curiosidade e a não satisfação em não ter respostas. Isso é uma diferenciação bem importante, uma definição bem bacana de se ter para explicar algumas coisas. Por que o conceito religioso, o conceito da crença e da fé, ele acalma? Porque justamente ele acalma esse pavio, ele apaga esse pavio, que é o pavio da curiosidade. E infelizmente, embora nós tenhamos a característica da busca, da curiosidade e de sanar as nossas dúvidas, buscar as respostas, nós não temos as respostas. Quase nada. Nós não temos, não se trata nem talvez de não ter a resposta, nós não temos a capacidade de entender a resposta. Nós precisamos nos desenvolver mais para que esses entendimentos vão se ampliando, junto com a capacidade de explorá-los. Está percebendo que eu estou fazendo uma dualidade com a ciência, mas a ciência não é a ciência, né? A ciência é uma forma de ser, né? A ciência é modo de pensamento. Ciência é um monte de coisa. Ciência é estudo. E aí você tem vários estudos em várias camadas, em várias vertentes. E religião apareceu antes das ciências. Na verdade, você pode classificar a religião como a primeira das ciências. Foi a busca de saber que fez com que as pessoas se encaixassem nessas explicações. Estão desmontando a via sacra. Coitados, caíram todos, hein? Então, é assim, primitivamente foi a primeira forma de busca, ou a primeira explicação razoável, a primeira explicação aceita, foi teológica. E essa explicação, ela basicamente foi... Eu acredito que não tenha demorado muito. Foi começando a ser
moldada, né? Ela foi começando a ser descartada, né? Existem aquelas histórias em que você consegue pegar arqueologicamente desenhos, escritos, restos e escavações, enfim, você consegue, com argumentos arqueológicos e históricos, remontar algumas histórias do passado, né? De um período mais primitivo. Então, as primeiras manifestações de religião, elas já muito rapidamente foram tomadas como autoridade, né? Quem conseguia entender a divindade, conversar com a divindade, tinha autoridade. O primeiro líder comunitário provavelmente tenha sido um religioso. Durante muito tempo, essa noção de poder com religião, ela foi caminhou muito junta, né? Muito próxima. Sempre se acreditou que os reis, agora já os ocidentais, né? Que os reis eles têm autonomia divina, né? Tem hierarquia divina, né? Eles têm poder maior do que os homens porque são designados por Deus. Tanto que a igreja caminha ali do lado. E a igreja derrubou muito líder. Sabe-se disso. Mas eu não quero entrar nesse conceito, não. Até nessas buscas aí, consegue-se entender esses primeiros preceitos, naquela coisa, cara, você começou a questionar, pensar, buscar, e você não tem resposta para absolutamente nada. Você está completamente refém do ambiente, das intempéries, de um planeta inóspito. Inóspito, ele nos oferece condições de vida, mas ele é extremamente inóspito. Assim, não dá para se ter certeza sobre o que acontece ou não. O poder de decisão do homem perto de uma catástrofe pequena, natural, ele é muito pequeno, quase inexistente. Muito pouco o homem consegue fazer para evitar. Hoje já muito mais. Ele já consegue saber em que lugar pode acontecer alguma coisa e evitar um dano maior, mas o dano não se evita. Eu acho que a tecnologia que a gente tem hoje, ela é uma tecnologia que nos permite nos proteger de 10% do que o ambiente pode nos prejudicar. O resto é o próprio ambiente. Então essa busca por entender e dominar esse ambiente nunca foi só física, nunca foi só científica. A pessoa precisava entender, sim, mas ela precisava também, o que ela não entendia, ela tinha que preencher. É o Deus das lacunas, né? Ela tinha que preencher. E o preenchimento é justamente aquele erro do Isaac Newton, dos tão poucos erros que ele cometeu na vida, ao dizer dessa forma: o que tem para ser descoberto é isso, o resto é Deus. Então Deus diminuirá muito, né? Já diminuiu muito de Newton para cá. O que faria Einstein se travasse ao que Newton falou? O que faria tantos e tantos cientistas, pessoas sérias, comprometidas e de bom coração, que buscam no estudo a solução para os problemas humanos? Acho que muito raramente um cientista pensa numa conversa com um mecanismo racional igual ao nosso, de que quer enriquecer, quer ganhar mulheres, ficar rico, quer ter poder. Não. Na sua base, não. Mas, claro, não há grandes heróis. Há pessoas que contribuem
de uma forma ou de outra. Mas grandes heróis não há. Não consegui. É que eu tô querendo ver se tem alguma foto do meu pitoquinho, da Glaucia com ele, alguma coisa assim. Mas isso eu vejo depois. Deixa parar o trânsito um pouquinho, que não é correto o que eu estou fazendo, né? Ó, não sei se você consegue ver, mas esses dois prédios eu sou fãzaço deles. Eu tenho que lembrar de mostrar na vinda o hospital onde nasceu o amor da minha vida, meu menininho lindo. Voltando aqui, então foi necessário preencher essa lacuna da falta do conhecimento, que sempre foi muito maior do que o conhecimento, com esse tipo de pensamento, com esse tipo com essa forma de raciocínio. É o destino, é Deus, é o acaso, é o Deus fulano e o Deus ciclano, ou você entendeu? Com o imponderável. Agora, nada disso justifica, principalmente hoje em dia, não quer me deixar passar e não quer andar. Agora ele resolveu querer andar. Então tá bom, se quer andar, então vamos andar. E não justifica, hoje em dia, esse Deus de 2000 anos atrás, esse entendimento de Deus de 2000 anos atrás. Muito menos um de 500 anos depois, muito menos outro de 1900, 1800 e alguma coisa, tal de John Smith, muito menos um de 1980 e alguma coisa, de cientologia, muito menos qualquer outro charlatão que usa daquele livro que é só histórico para dominar as pessoas que só dessa forma são dominadas, porque se deixarem levar pela sua honestidade intelectual, não aceitarão esse tipo de coisa, esse tipo de argumento. Mas isso é comigo. Uma coisa interessante que eu descobri hoje, Nerdologia, um canal que eu assino no YouTube, sensacional, falando sobre o Rei Arthur. Não há... Você percebe que eu estou falando de um negócio de provavelmente entre os anos 400 e 600, era comum, antigamente conhecido como depois de Cristo, aonde já com o domínio da escrita, já com sociedades relativamente organizadas, num período histórico um pouco obscuro, porque é a queda do domínio romano da região, junto com a ascensão do domínio bretão e saxão da mesma região. Então, com tudo isso, assim, já bem mais moderno o conceito, o processo, mesmo assim, sequer se tem certeza de que algum Arthur existiu. O que se tem certeza, e isso não é interessante ser assim tão divulgado, é que não existiu um rei Arthur. Dinastias são muito bem documentadas. E não se trata, não é assim. E as narrações de manuscritos autênticos, não copiados, levam a conceitos bastante inseguros em relação ao que realmente é história. Na história, né? Nessa história do Rei Arthur, os cavaleiros de Camelot e assim por diante, são 2 ou 3 manuscritos só que
podem simplesmente estar falando da lenda da região. Pode ter um fundo de verdade, mas isso é uma pequena demonstração de como funciona a difusão de uma religião. O resto vira cópia da cópia da cópia. E aí, já na era moderna, o Godofredo lá, o Geoffrey, não sei o que lá, que é o autor da história oficial da lenda de Camelot, do rei Arthur, e esse escreveu uma história inteira, de começo, meio e fim, sobre o rei Arthur. Mas esse coloca bem claro que é uma fantasia. E aproveitou os relatos e o que era passado e aí formou a sua história. Essa é que é difundida. Os Cavaleiros da Távola, a espada Lancelot, né? A espada que foi retirada de uma pedra ou de uma bigorna. Cada história fala uma coisa, né? Essa é pura crendice popular. Percebe que o mecanismo é o mesmo? Então, assim, temos argumentos lógicos suficientes para não colocar tanta seriedade, tanta sacrosidade, né? Estou dizendo assim, não considerar tão sagrado assim o que a gente tem considerado sagrado durante tantos anos, né? Mas, enfim, num conceito de sociedade organizada, não podia existir coisa melhor. Não podia existir coisa melhor. Antes dessa organização religiosa ocidental, aí a partir dos concílios e da proliferação do cristianismo no mundo ocidental, né? Você não tinha muita conversa, não. Era um povo dominando o outro povo, dizimando aquela sociedade, herdando alguns costumes, levando alguns outros costumes, e essa mistura era o novo conceito que seria dominado por um novo conceito de tempos em tempos. E o que é que fez essa coisa estacionar? Foi o cristianismo. Foi a unificação ocidental em torno do cristianismo. O cristianismo fez o injustiçado parar de buscar a justiça, ou fazer a justiça, ou, enfim, porque normalmente quem fazia essa nova conquista era o injustiçado, era o miserável. E o cristianismo, comportamentalmente, você pode falar o que for, cara, ele faz a pessoa que sofre sofrer calada, porque existe um novo mundo, existe a vida real, aquela onde você vai para o paraíso. E agora, eu fiquei outro dia de entrar nesse assunto, nessa conversa, porque ela é muito simples para mim. Não existe uma coisa mais amoral do que a concepção bíblica ou a concepção religiosa cristã do que é o paraíso, do que é o céu, do que é o Éden, do que é isso aí, esse conceito. Esse conceito é ir para um lugar onde você não vai fazer nada, onde você vai ficar de barriga para cima, admirando nada, conversando com anjinhos, brincando de pular nuvenzinha. Cara,
Ô, cara, por favor, velho. Não faz isso não, cara. Não é possível. Não é possível que a maioria dos seres humanos apostam seus conceitos intelectuais em prol disso. Em prol desse conceito infantil, idiota, impossível e insuportável. O paraíso seria o lugar mais chato e mais improdutivo de toda uma criação. Você já percebeu que a concepção inicial lá da criação humana, segundo o criacionismo, você já percebeu o que ela tem de incongruência desde a primeira frase, basicamente? Mas vamos pular para a criação do homem, a maravilha da criação. É assim, eu não estou inventando palavra que não precisa ser interpretada, porque essa é consenso. Mas, após criar todo o paraíso, toda a perfeição do paraíso, até os caras mal educados, cara. Mas é mal educado. Mas tudo bem, vai lá. Bonitão. Quer mostrar a bunda pra mim, acho que é isso. Teoricamente é o lugar que nós vamos quando nossa alma se despedir do nosso corpo, né? E nós vamos para esse lugar, não é? É o paraíso, é o mesmo lugar, é o Éden, né? Ele foi tirado de nós pelo pecado da Eva, que eu já vou falar sobre isso. E ele será devolvido. Foi provavelmente para isso que essa é a teoria da vinda de Jesus Cristo, para nos devolver o direito ao paraíso, né? Através da remissão dos nossos pecados pelo sacrifício dele. Ele já retirou todos os pecados, passados e futuros. Mas vamos lá, vamos pela ordem, vai. O texto não é interpretativo. Essa parte que eu vou falar não é interpretativa. Depois de tudo feito, depois da maravilha completa, depois do lugar completo, depois de completamente habitado por todos os animais da criação, foi entregue ao homem, e o homem estava sozinho, assim, já coloca Deus como um cara que não sabia o que estava fazendo, porque ele colocou um homem lá, e aí o homem teve que se sentir sozinho para que ele criasse uma mulher a partir do homem. Ele não sabia, né? Não precisava saber, ele criou sem saber. Todos os demais animais têm par, menos o homem. O homem ficaria sozinho ali, o homem do sexo masculino, né? Eles sempre seriam criações centelhas divinas, em corpo e alma. Não precisava alma, porque o corpo estava inteiro lá, né? Mas vamos lá. Aí, após tudo isso, após esse pequeno engano que foi corrigido rapidamente, porque a Bíblia é uma sucessão de enganos que depois tem que ser corrigidos. Sério mesmo, cara? Você saiu, depois voltou? Aí, qual é o fruto que ele não pode, que o homem não pode tocar? Qual é a árvore? Qual é a árvore? Por favor, sem interpretações, porque não há nenhuma linha religiosa que interprete isso. Era a árvore do conhecimento. Ou seja, o paraíso só pode existir na ignorância. Se renegarmos a nossa inteligência, se renegarmos o nosso raciocínio, se renegarmos a nossa superioridade possível intelectual nesse planeta, nós podemos desfrutar do paraíso.
Quando que nós perdemos pela primeira vez o paraíso? Quando nós experimentamos o fruto da árvore da sabedoria. E ao comer o fruto da árvore da sabedoria, não se fala em maçã. O fruto da árvore da sabedoria, ao experimentarmos esse fruto, imediatamente o casal ficou com vergonha. Ele se viu nu e ficou com vergonha. Só na ignorância ele ficou feliz, ele não teve vergonha e ele desfrutou. Quando ele conheceu alguma coisa, imediatamente ele passou a sofrer. Nesse ponto, concordo plenamente. É essa ordem mesmo. À medida em que nós conhecemos mais coisas, nós nos tornamos mais vazios, porque nós precisamos de mais. Conhecimento é um vício. É o vício que nos alimenta, é o vício que nos coloca à frente, nos faz produzir, nos faz evoluir. Mas que também nos entristece, porque nos faz perceber que nós jamais conheceremos tudo. Agora volto para cá. Que história ridícula! E que explicação sensacional! Tá lá no começo. Esse para mim é um dos segredos. Eu vou falar sobre o outro, que é a filosofia do sacrifício, mas provavelmente amanhã. Esse é um dos meus argumentos mais tranquilos. Ele é para mim, ele não é para ninguém. Mas eu não posso aceitar essa base religiosa. Eu não posso aceitar que a base religiosa depende, não é simbolicamente, é expressamente, de que eu não tenha conhecimento. Claro, cara, como é que você vai viver num lugar paradisíaco, intocado, um lugar perfeito, com a natureza perfeita, se você pensar melhor? A rotina, o marasmo, o faz nada vai te arrebentar. Você não vai ser um homem, você vai ser um animal irracional. Você vai viver para nada, porque você não precisa crescer. Você não precisa aprender, você não precisa mais nada depois que você está no paraíso. Como aqueles dois coitados não precisavam de nada, porque não pediam por saber nada, porque não conheciam o fruto da árvore do conhecimento. Então, meu camarada, se você já falou para mim, no primeiro capítulo do seu livro super sagrado, que, assim, tirando todos os detalhes sórdidos e imbecis dessa história toda, tirando o detalhe sórdido de simbolizar na mulher a figura do pecado, ridículo, ridículo. O velho simbolismo do pecado no sexo. A ignorância fez isso, foi necessária durante um tempo, já não é mais há muito tempo. Tirando o fato de que um filho matou o outro, um irmão matou o outro irmão porque Deus não ligava muito para os sacrifícios dele. Isso eu vou falar melhor amanhã. Então você só vê idiotice. É claro que há 300 anos atrás as pessoas pudessem aceitar isso. Não havia conhecimento suficiente, não havia filosofia, não havia incentivo ao raciocínio, ao pensamento ou ao conhecimento. Religião nada mais é do que o próprio livro sagrado dela diz, a filosofia da ignorância. Ela só vai premiar o ignorante, porque só um ignorante, sem necessidade ou capacidade de conhecimento, só um ignorante vai viver a eternidade num paraíso. Tá? E só para dar uma explicação e não generalizar isso, essa é uma das razões que me fez, durante um bom tempo, ficar com a filosofia do kardecismo. Porque o kardecismo não acredita num paraíso do outro lado.
Ele acredita na continuação da vida e que lá continuamos trabalhando e nos ajudando, fazendo as coisas um para os outros. Foi por isso que durante um bom tempo eu ainda pratiquei e segui as doutrinas e normas do kardecismo. Mas as básicas religiões abraônicas, pode me falar o que for. Tenta me dar um argumento. Pode ser que eu não consiga responder alguma coisa imediatamente. Mas o problema não é o que está escrito, mas para que está escrito. A filosofia implícita naquele fato narrado. Aí, meu amigo, aí você vai me fazer fugir. Se você precisa que eu seja ignorante, não é a mim que você vai ter. Eu serei ignorante, mas apenas na minha parte inconsciente, no que eu não sei. Mas eu sempre vou buscar não ser ignorante. Um abraço.